Moisés e Arão apresentam-se a Faraó. Capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão diante de Faraó e lhe disseram assim: Diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que me celebre festa no deserto. E Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Iremos, pois, agora caminho de 3 dias pelo deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, para que não venha sobre nós com peste e espada. Então o rei do Egito lhe disse: Moisés e Arão, por que fazes cessar o povo de seu trabalho? Tornai as vossas tarefas. Disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito e vós os fazeis abandonar suas tarefas. A aflição dos hebreus. Faraó deu ordem naquele mesmo dia aos superintendentes do povo e a seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não dareis palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e recolham a palha para si, e lhe impores a mesma conta de tijolos que faziam antes, e nada diminuireis dela, porque estão ociosos por isso. Clamam dizendo: Vamos e ofereçamos sacrifício a nosso Deus. Agrave-se a servidão sobre eles, para que se ocupem nela e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Sairão os superintendentes do povo e seus capatazes e falarão ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos e recolhei a palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para recolher restolho em lugar de palha. Os superintendentes os coagiam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia em seu dia, como quando havia palha. E açoitavam os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Por que não fizestes nem ontem nem hoje a mesma quantidade de tijolos que antes? E os capatazes dos filhos de Israel foram a Faraó e clamaram, dizendo: Por que fazes assim com teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos como antes. Eis que teus servos são castigados, porém teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Preguiçosos, estais ociosos e por isso dizeis: Vamos para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha não se vos dará e tereis de entregar a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel viram-se em aperto quando se lhe dizia: Não diminuirá em nada a quantidade de tijolos de vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíam da presença de Faraó, e lhe disseram: Olhe o Senhor sobre vós e julgue, pois nos fizestes odiosos diante de Faraó e de seus servos, metendo-lhe na mão a espada para nos matar. As promessas de Deus ao povo afligido. Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: Senhor, por que afligiste este povo? Para que me enviaste? Porque desde que eu me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem afligido e este povo, e tu não tens livrado teu povo.
Capítulo 6. O Senhor respondeu a Moisés: Agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa terá de deixá-lo ir, e por mão poderosa vos lançará de sua terra. O novo relato da vocação de Moisés. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus onipotente, mas pelo nome o Senhor não lhe fui conhecido. Também estabeleci meu pacto com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que foram peregrinos e na qual habitaram. Também eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei de meu pacto. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei debaixo das pesadas tarefas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos redimirei com braços estendido e com juízos grandes. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo das pesadas tarefas do Egito. E vos levarei à terra pela qual levantei a mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não escutaram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou o Senhor a Moisés: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe saírem de sua terra os filhos de Israel. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que os filhos de Israel não me escutam. Como, pois, Faraó me escutará, se eu não falo bem? Falou o Senhor a Moisés e Arão: Eu dei-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. Estes são os chefes das famílias de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Egron e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerso, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerso, Libine e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Izar: Cora, Nefeque, Ezecri. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Cora: Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Araão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Estes são os chefes dos pais dos levitas segundo suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse:
Tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Araão, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Então falou o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. E Moisés respondeu perante o Senhor: Eis que não falo bem, como pois me ouvirá Faraó? Arão, porta-voz de Moisés, capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Vê, eu te construí como Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu falarás todas as coisas que eu te ordenar, e Araão teu irmão falará a Faraó para que deixe partirem de sua terra os filhos de Israel. E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, mas eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Moisés e Araão fizeram como o Senhor lhe ordenará. Assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falarão a Faraó. O cajado se transforma em serpente. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Se Faraó vos responder, dizendo: Mostrai milagres, dirás a Araão: Toma tua vara e lança diante de Faraó, para que se transforme em serpente. Vieram, pois, Moisés, Araão e a Faraó, fizeram como o Senhor ordenará, e lançou Araão sua vara diante de Faraó e de seus servos, e ela se transformou em serpente. Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros, e os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, pois lançou cada um deles suas varas, quais se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou como o Senhor dissera. A praga de sangue. Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido e recusa deixar ir ao povo. Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá ao rio, e tu põe-te em frente dele e toma em tua mão a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti dizendo: Deixa ir meu povo para que me sirva no deserto, e eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso conhecerás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei a água que está no rio, e ela se converterá em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, seus ribeiros e sobre seus tanques, sobre todos os seus depósitos de água, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe ordenará. E levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio na presença de Faraó e de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se converteram em sangue.
Desse modo, os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor dissera. Virou-se Faraó e foi para a sua casa, e não deu atenção a isso. Em todo o Egito cavaram poços junto ao rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio.